Boa tarde, doutor Manuel. É um prazer ter você aqui conosco no nosso episódio, né, do podcast para falar da saúde do planeta, né, e o impacto que essa saúde planetária tem na saúde das pessoas, né. Sabemos que o senhor é oncologista e eu queria que o senhor contasse para a gente a sua trajetória, as suas formações, que você se sentia à vontade para falar para o público, para o nosso público. Tá bom. Muito boa tarde, viu? Muito obrigado pelo convite, Adri. É um prazer enorme estar aqui nesse seu projeto, aqui no podcast. A gente se conhece já há bastante tempo, né? Sim, E eu estou muito feliz e orgulhoso de estar aqui. muito obrigada. Eu sou, como você disse, oncologista, né? Oncologista clínico. Oncologista, para quem não sabe, é quem trata câncer, né, gente? É a doença do século. E eu sou formado pela Universidade de São Paulo, pela USP. Fiz minha pós-graduação lá também, minha residência de clínica médica e a Sim, minha residência de oncologia também, tudo pela tudo Universidade pela de São USP. Paulo. E eu comecei a trabalhar como oncologista em 2017. São 9 anos já de oncologia, né? E, e sempre aqui em São Paulo. Trabalhei sempre no setor privado, setor público durante a residência. Gosto muito de pesquisa clínica e gosto muito de pacientes, né, de Ah, o que gente. seria a pesquisa clínica? Boa pergunta. Para o nosso público ficar antenado. Boa pergunta. Eu vou te responder contando uma história. Tá. O câncer é uma doença que sempre existiu, Tá. né? A gente tem papiros do Antigo Egito mostrando que existia uma doença. É um papiro que está em Londres até. Mostrava que no peito de uma mulher tinha uma massa que mudava de cor, era mal cheirosa e doía muito, né? E como é que eles tratavam, como é que os escribas daquela época e Uhum. os sacerdotes tratavam isso. E a gente acha que é o câncer de mama, né? Tem relatos das doenças cancerosas desde a Grécia Antiga. Aliás, câncer tem o símbolo do caranguejo por conta deles, né? E é oncologia por conta da raiz grega da Ah, palavra. interessante. Por que que é o caranguejo, o câncer? Por que que o caranguejo faz? Ele anda de lado. O que que isso tem a ver com câncer? Nada, né? Mas se você vai na praia, onde que o caranguejo se enfia? Na areia. Na areia. E aonde ele sai? Em qualquer lugar, né? Hum. Então, a gente começou a chamar de câncer isso porque a gente ia lá e tirava uma lesão. De repente, parecia que Aparecia em ela outro. entrava debaixo ali do corpo e aparecia em outro canto, parecia um caranguejo. Então, o câncer tem o símbolo caranguejo por conta disso, né? Interessante. E caranguejo, o cárquinos, né, do caranguejo ficou como câncer. E é a doença que a gente hoje chama como câncer, que é a neoplasia. Sim. É... O que você tinha me perguntado? Esqueci. A gente estava falando da sua trajetória, seu Da trajetória. Isso, currículo. é. E aí, bom, eu fiz oncologia, trabalho há 9 anos já como oncologista clínico. E, e câncer tem essa. Ah, lembrei. O que que é pesquisa clínica? Então, estamos todos com TDAH. É. E por que que existe a pesquisa clínica, né? Porque a gente não sabia como tratar, né? Tem relato antigo, por exemplo, câncer de mama, que o pessoal na Idade Média colocava uma agulha, outra agulha, dava choque, ou tirava com facão, ou tirava com uma coisa cruenta. É, isso tem muito a ver com os primórdios até da medicina, né? Uhum. E o câncer a gente não sabia como tratar. A gente ia lá, tirava com uma faca, mas aparecia em outro lugar. Tirava com uma faca, aparecia em outro lugar. E isso é recente. Uhum. 120 anos atrás, existiu um cirurgião, William Halsted, na faculdade de medicina de Baltimore, na Johns Hopkins, que ele criou a vida dele foi para tratar, para fazer cirurgia, né? E a mastectomia, que é a cirurgia de tirar a mama, recebeu o Certo. nome dele. E ele tinha um princípio, que era quanto mais ele tirava, mais cura ele alcançava. Para aquela época fazia muito sentido, né? Por exemplo, se o caranguejo está na areia, quanto mais areia você tira, menos areia só para o caranguejo, né, voltar. Então É. você cura mais. Ele chegou ao extremo, por exemplo, da esposa dele, quando teve câncer de mama, ele tirar o braço da própria esposa. Ele desarticular o braço da esposa na tentativa de curá-la. Hoje em dia a gente sabe que isso não é assim. E a gente sabe que isso não é assim porque a gente aprendeu pesquisando. As pesquisas, E a né? pesquisa clínica vem daí, né? Então, por exemplo,
Os quimioterápicos que a gente costumava usar e costuma usar hoje nasceram de armas químicas da Primeira e da Segunda Guerra, né? Eles viram que alguns soldados que eram submetidos à guerra, por exemplo, a um gás mortal, eles tinham algumas alterações no sangue que suscitavam a pesquisa. Poxa, será que se eu fizer isso numa pessoa que tem leucemia ou linfoma, por exemplo, eu não consigo matar a leucemia ou linfoma? E foi daí que apareceu. Sempre vem da guerra, né? Essas Sempre, histórias assim de sempre vem pesquisas. desses avanços no conhecimento, vem muito da guerra, quando a gente começa a querer, né, Uhum. a ter avanço para tentar dominar o outro. Mas é, a partir desses avanços foi criando centro de pesquisa, não é, no mundo todo. E na década de 60, nos Estados Unidos, foi criado o NCI, National Cancer Institute, né? Tá. Que foi o primeiro instituto com verba do governo e com verba da própria sociedade para financiar a pesquisa. E as pesquisas naquela época eram feitas no dentro do NIH, né, que é o National Institute of Health, que é um centro muito grande de pesquisa nos Estados Unidos. E E o faz só mundo isso inteiro, lá? e o mundo inteiro copiou, né? Então aqui no Brasil o INCA, que foi criado na década de 70, É espelhado. é espelhado nisso, no NCI dos Estados Unidos, e assim como os outros institutos de pesquisa no mundo todo. Então, o INCA, que é o nosso banco de tumores brasileiro, o nosso Instituto Nacional do Câncer, que faz muita pesquisa, tem dinheiro público e é financiado para pesquisa direcionada ao câncer, baseado nesse instituto do lado dos Estados Unidos na década de 60. E lá a gente começou a criar as regras, por exemplo, de como a gente poderia fazer pesquisa. Na Segunda Guerra também é sabido que o exército nazista fazia experimento com judeus, né? Numa fase Uhum. Sim. depois de 1942, mais ou menos, que eles chamam de a solução final, Que não né? foi só para câncer, foi para várias Para outras várias coisas, outras né? coisas, né? Que eles chamavam de solução final da questão judia. Eles começavam a fazer pesquisas muito com falta de ética. Por exemplo, você vai aumentando a temperatura do quarto para ver até onde o corpo humano aguenta. Ou você vai dando frio O até onde cortes aguenta. Ou também, cortes até onde a pessoa a pessoa aguenta. acordada, Exato, acordado ou não, enfim, eram técnicas é de tortura, arrepiante. mas que geraram dados que são usados até hoje, né? Uhum. E é óbvio que no Instituto de Pesquisa Clínica a gente não faz isso com as pessoas, né? A gente não tortura ninguém. Mas a gente conseguiu estabelecer limites, né, do que é ou não é ético, do que é o que não é humano fazer, com o que a gente aprendeu de horror antes, né? Então, se você pega um estudo clínico para ler, para qualquer área da saúde, você vai ver lá. Esse estudo, ele se baseia na Declaração de Helsinki, né, sobre pesquisa. Uhum. Que é isso? É trazer princípios de ética para a gente poder estudar. Então, por exemplo, se hoje alguém descobre um tratamento novo, por exemplo, essa brasileira que descobriu aí como as polilamininas Sim, se ajeitam para refazer refazer a a medula. medula, ela não pode fazer isso para qualquer pessoa, em qualquer circunstância, né? Primeiro ela tem que saber se a polilaminina não mata os indivíduos, não piora, então começa lá no bicho. Se passa no Aham. bicho, ela pega naqueles pacientes que já não tem muito o que a gente fazer, prognóstico, Prognóstico. e testa neles para ver se ela não está causando mal, né? E aí, uma vez que não causa mal, a gente expande aquela Isso demora coorte, isso anos, né, demora doutor? anos, né? Para quê? Para a gente ter certeza de que quando isso chegar para o público em geral, isso vai ser seguro e vai ser benéfico. Tá. E aí tem os estudos, fase um que é exatamente pegar lá aquele paciente que não tem prognóstico, a gente testa para ver se não machuca. Fase 2 para saber se tem algum tipo de benefício e quais os limites de toxicidade. Até chegar no fase 3 que a gente faz aquele duplo cego, em geral. Uhum. A gente testa o que é padrão versus o que é padrão mais uma intervenção nova e vê o que é melhor. Então, isso é uma tríade. Isso. Todas as medicações aprovadas, todas não, mas grande parte, Uhum. tem que passar por esses filtros, né, para saber se é bom ou se não é. Vacinas são assim, medicamentos da oncologia são assim, e assim por diante. Então, pesquisa clínica hoje em dia é algo que a gente tem muito a crescer no Brasil. Uhum. Isso é muito feito lá fora. E isso é ciência de ponta, né? A gente precisa de uma pesquisa de ponta, com uma indústria de ponta para levar a saúde de Para levar a ponta, saúde para né? todos, Para né? todos. Então, um exemplo muito claro foi eu esqueci o nome dela.
dessa pesquisadora A brasileira aí, a Tatiana, Tatiana, né? Então ela descobriu isso na bancada, né, há muitos anos atrás, muitos anos, né? e agora que. Teve a patente brasileira aí, mas perdeu a patente internacional por questões outras. E aí ela vem estudando isso e chegou naquele rapaz, né, que foi entrevistado tantas Uhum, vezes aí, né? Então, sim, você vê que tem um caminho, né? que a rede Nada é social ficou cheia que só ficou desse cheia, assunto, né? exatamente. E na oncologia isso é muito frequente, né? Porque cada dia a gente descobre uma coisa diferente. Cada dia a gente descobre um remédio a mais, cada dia a gente trata uma doença que antes tinha uma mortalidade bizarra e consegue levar o paciente a viver muitos anos, mesmo uma doença já espalhada, que a gente chama de metastática. Então, a gente aprendeu ao longo desse século a vir incorporando essas coisas novas no nosso dia a dia. E isso tem uma história, não veio do nada, não caiu do céu, A pesquisa né? clínica é bem vasta, então, né? A Exato, gente olha exato. assim, pesquisa clínica parece que é uma coisa pequena, mas o senhor falando aqui, você vê que. Não, E tem tem mais, história, né? exato. É Então, história. cada remédio que entra na nossa veia, a gente tem que saber que muita gente já morreu e faleceu, ou já doou o seu tempo e um pouco da sua saúde para testar aquilo em fases anteriores, né? Uhum. Então, Que a muito do pessoa que a gente. aceitou, no É caso, né? lógico, é. Hoje em dia a pessoa Hoje em tem que dia a pessoa tem que aceitar, aceitar. exato, tem que conhecer, aceitar e pode sair a qualquer momento. Então, cada coisa que entra na nossa veia tem essa história do legado de outros, né? Então, a medicina é muito disso, é uma ciência muito empírica e que a gente tem aquela frase do Lincoln, né? Eu só consegui ver mais longe, do Lincoln não, do Newton, eu sentei mais longe porque eu me sentei no ombro de gigantes. Então é assim Uhum. que a gente funciona. E pesquisa clínica é isso. Hoje em dia, cada vez mais, né? A gente viu na época do Covid também, né? Uhum. A vacina a gente tem que fazer rapidinho. Não, não pode fazer rapidinho. Porque a gente não sabe o que pode acontecer, Porque tem que né? ter Tem que ter pesquisa. pesquisa, tem que ter segurança. A gente precisa saber o que está acontecendo. Não é um negócio assim que a gente tira da Mas no cartola. caso da Covid, eles juntaram No caso do Fit foi bem estudos, acelerado. estudos de vários países, né? De vários Exato. pesquisadores para poder unir e fazer a vacina. E fazer vacina de uma maneira acelerada, né? Uhum. Então, não sei se vocês lembram, mas no começo do Covid tinha lá os estudos para a gente poder testar as vacinas. Uhum. Então não estava disponível, mas a gente que Fazer trabalha o na área da teste. saúde, a gente ia lá Se a tomar gente de gaiato, morresse, não ia ter exato. ninguém para cuidar das vacinas. Exatamente, eu não sabia nem o que acontecia. Então eu tomei vacina de pesquisa, de Eu gaiato, também porque a gente tomei. estava lá na frente, na linha de Nós frente, né? tomamos, doutor. Exatamente. Então eu lembro quando saiu a vacina, acho que de alguma forma aí grande, eu não vou lembrar qual foi, nós fomos lá tomar. E se desse problema, o que Sem que a gente ia medo. fazer? Sem A gente medo. foi sem medo. Exatamente, porque o perigo da pandemia era muito maior, né? É. Doutor, aproveitando que você está falando de legado, de estudos, eu vi aqui que o senhor fez parte da equipe do Dr. Buzaide, né, que Sim. é um grande oncologista aqui do Brasil. Uhum. E eu queria que o senhor comentasse aqui com a gente o valor dessa formação que o senhor tem Claro. para tanto para a sua vida pessoal como para a sua parte profissional. Eu não só fiz, mas hoje eu trabalho na mesma equipe, né? A gente trabalha Você trabalha com o ele Dr. ainda? Buzaide é o nosso chefe lá no serviço lá da Rede Américas. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com outro médico, mas ele era o chefe do serviço e a gente foi convivendo, enfim, é um médico muito, muito bom. Eu admiro bastante, né? Eu Aham. tenho uma gratidão muito grande de ter aprendido. A gente não aprende nada sozinho, Não, né? Então, a gente está na faculdade, está na residência, a gente estuda, aprende muito com os a pacientes, gente isso morre sempre, aprendendo, todo né, dia doutor? é. E a gente pega modelos, né, ao longo da vida, né? A gente, sei lá, médico, você gosta de uma coisa de um médico, você pega aquilo como modelo para você. Você gosta de outra coisa e você vai pegando pequenas coisas que você Aí acha você boa, junta tudo se e junta te com o forma seu e forma você, né? E o Dr. Buzardi foi um desses que a gente usa como modelo. Não sou eu, mas acho que muita gente hoje usa ele como modelo. como modelo, né? E eu tenho a felicidade de poder trabalhar na equipe dele também até hoje. Que maravilha. Doutor, eu separei algumas perguntas e eu queria perguntar para o senhor na parte da oncologia moderna, aqui, né, que você comentou agora, que é histórico, né, toda essa parte de pesquisa. É, qual é o olhar é, dos oncologistas, né, para os fatores externos, além da genética, para a gente, ser humano, ter o câncer, né? Sim. Atualmente, porque eu sei que naquela época era de um jeito, aí há 10 anos atrás era de outra maneira, e hoje eu vejo que já É. é pontuado de outra forma, já é visto outros tipos de tratamentos também, né? Uhum, uhum. A medicina mudou muito nos últimos 100 anos.
se eu for te contar uma história, por exemplo, na época do Egito Antigo, da Grécia, tinha aquelas histórias de miasmas, né? Ah, tem um miasma de Uhum, tal cor, um miasma de tal jeito, você tinha tal coisa, tal jeito. A humanidade sofreu uma pandemia muito ruim no século XIII e no século XIV, foi uhum. a pandemia da peste bubônica, né? Que Sim, era chamada. lembro. Que era, na verdade, era uma infecção causada pela pulga de ratos de uma bactéria chamada Yersinia pestis, né? Ela Uhum. recebeu o nome por conta disso. Era uma bactéria que vinha da picada de pulgas. E eu lembro disso porque tem alguns romances, alguns livros, e isso está na história da medicina, que quando a gente começou a entender que era pulga, que era o rato, o vetor que transmitia a doença, a gente nem sabia o que era ainda, mas a gente entendeu que tinha que ficar longe do rato, Uhum. né? Então a gente foi aprendendo que as interações com o ambiente não eram só benéficas, né? Não era só ir lá comer a maçã da árvore que era gostoso. Não era Uhum. só plantar que funcionava. Não era só o cavalo que ajudava a gente a plantar ou nos Uhum. transportar. Mas se a gente ficava muito tempo junto com um monte de rato, a gente acabava morrendo de um treco que a gente não sabia o que era. E a Sim. gente chamava que era, sei lá, o fim do tempo, ou era o demônio, sei lá eu. É, Né? Lembra? antigamente tinha muita essa Tinha muito questão dessa disso. relação de doença com a parte O pai espiritual, espiritual, né? porque a gente não entende, né? O que a gente chama de transcendente. Então a gente vai até onde a gente entende, passou dali, que a gente passou do transcendente, a gente começa a inventar um monte de coisa. E em geral, a religião, para Até muita gente, hoje. tá lá Até até hoje. hoje, né? Eu acho que o Einstein tem uma frase muito, muito bonita, né? Perguntaram para ele se ele acreditava em Deus, né? E ele disse assim que ele acredita no Deus que construiu tudo, não no Deus que a gente acha que existe, entende? Então é Que uma tá frase te muito dando bonita. doença, É, te exato, destruindo, te exato, punindo. exatamente. É uma frase muito bonita dele. E eu acho que é muito desse paradigma mesmo. É até Uhum. onde a gente entende e dali pra frente que a gente não entende, a gente começa a colocar um monte de coisa. Mas enfim, tirando essa discussão religiosa para lá, a gente começou a entender que a interação com o meio ambiente também nos causava prejuízo. Eu acho que a Uhum. primeira grande interação que a gente sabe que fez mal enquanto espécie foi na peste bubônica do século XIII. Uhum. Foi um boom, né, doutor? Quase 50% da população do mundo morreu, Uhum. né? E não é pouca coisa. Não, naquela época, acho que se pensar, 50 milhões de pessoas morreram, Muita gente. era quase metade de todo mundo. E aí, a partir dali, a gente foi entendendo que talvez algumas interações a gente teria que entender do que acontecesse. Dali, até o século XVIII, onde a gente entendeu que existia um mundo microscópico, né? A gente tinha bactéria, tinha fungo, tinha que a gente não via, foi muito tempo. E desse entendimento até a gente saber que hoje em dia a luz do sol, o cigarro, a bebida, a comida embutida, são interações que talvez não sejam benéficas para a gente, porque isso pode trazer malefícios em termos de saúde. A gente andou muito tempo, né? E a gente teve que mudar a nossa cabeça também. Então, se a gente saiu dos miasmas e do cunho religioso para hoje a gente entender que existe DNA, que existe bactéria, que existe raio-x, a gente teve que descobrir muita coisa e poder incorporar isso no que a gente, no que a gente chama de consciente, né? Educacional, né, doutor? Sim, sempre. Viver significa que a gente tem que aprender para poder viver melhor, né? Então, você ter consciência do ambiente onde você vive e alterar o ambiente para você poder viver melhor é base, né? E está na história da humanidade e Uhum. está na nossa história. Nos últimos 100 anos, a gente descobriu o antibiótico para matar as bactérias. A gente descobriu o Certo. DNA para poder entender as doenças de origem genética. E a gente começa a entender hoje, e a gente não entende muita coisa, da interação molecular do nosso DNA com o meio ambiente, né? Isso ainda está em Isso, a gente está em pesquisa. pesquisa, a gente vê isso todos os dias. Então, por exemplo, como é que tomar sol causa câncer? Tomar sol é bom, não é? Ficar moreno é Sim. bom, não é? Pois é, e como é que isso, em algumas pessoas, leva ao aparecimento de melanoma? Ontem, quando a gente fez o episódio com o enfermeiro da USP, ele estava comentando sobre isso, a parte da natureza, que faz bem, que, por exemplo, que até comentamos que antigamente a natureza fazia parte do tratamento Sim, do ser humano, tinha banho de sol para os doentes. Hoje sim. em dia, não tem mais essa conexão com a natureza. É tudo Tudo artificial, artificial, né? é Exato, concreto. exato. E na verdade, isso é uma falácia, porque
até as quimioterapias que a gente usa hoje, ou os imunoterápicos, são os remédios mais ah, modernos para tratamento dos cânceres hoje em dia, têm uma origem na natureza. Nada sai da natureza. Nada é longe da natureza, né? Ah, Aí, no caso, tem a parte da natureza e tem uma junção com algum outro componente químico que é sim, inventado no laboratório. sim, de uma forma. Mas, por exemplo, vamos voltar no exemplo do sol, né? Por que Uhum, tomar sol dá câncer? Porque a luz solar, ela é composta de uma série de energias, digamos assim, né? sim. Então a gente tem raios beta, raios gama, raios infravermelhos, raios ultravioletas e assim por Uhum. diante. A questão é que a interação do DNA com cada uma dessas comprimentos de onda que a gente chama, vai levar a uma interação diferente, tá? No caso, modernamente falando, pela nossa atualidade, isso piorou por conta da camada de ozônio. Sim, era uma proteção natural que diminuiu. Uhum. E piorou também porque a gente se expõe muito mais do que devia, né? De Do uma que forma muito mais. antigamente, né? Você não vai pensar em ninguém no século XVII ficando só de calcinha e sutiã tomando sol 24 horas numa praia, né? Agora, Tá. hoje em dia isso acontece, muito frequente, porque hoje é bonito, hoje tem outras coisas sociais que levam a gente a fazer isso. Uhum. Era muito mais frequente uma pessoa que trabalhava de sol a sol, por exemplo, um agricultor ter algum problema de pele por conta do trabalho do que por exposição social. Uhum. Então, por exemplo, a gente foi entender que uma parte desse comprimento de onda da luz e algumas partículas de energia que estão ali dentro interagem com o DNA de uma forma ruim, né? E isso pode levar ao aparecimento de câncer em alguma parcela da população. Ao mesmo tempo, o tabaco, né? Tabaco. O Você, fumo. você é muito nova, eu tenho 42 anos. Muito Quando eu nova. era menino, eu via na TV um comercial de um rapaz de Era uma barba chique assim, com um fumar. chapéu, andando a cavalo numa montanha cheia de neve, e aquela vida toda, e ele pegava e puxava um cigarro e era E tinha até aquela Marlboro. marca específica, É, né? Marlboro, estilo de vida, né? É, era como se fosse um chamariz, era sexy, as mulheres É, achavam super, atraente, exato. Os né? filmes, né, as atrizes, os atores fumavam, né? Era uma coisa social. A gente foi entender que o cigarro tem mais de 800 substâncias que interagem mal com o DNA Assim e como levam ao alguns câncer, alimentos, assim como alguns tipos de que alimentos são os embutidos, outras ultraprocessados. coisas Os também, ultraprocessados de uma forma geral. ultraprocessados. A gente classifica os alimentos naturais, alimentos processados e ultraprocessados, né? Os ultraprocessados e processados são alimentos que a gente não deve consumir. Por exemplo, um exemplo, tá? Frios. Quem gosta de frios aqui? Acho que muita gente gosta. Então Uhum, você tem o presunto cozido, o presunto royale e o presunto cru, tá. né? É bem claro. O presunto cru, ele é in natura. Ele é cru. Ele é só, A é, carne, ele é só a carne desidratada. tá. O Royale, ele é processado, porque além de ser desidratado, ele passou por um Por um processo de, processo. de, de manutenção. Agora, o dito cozido, além de ter passado pelo processo de cozimento, ele passou por outros processos com adição de substâncias químicas para deixá-lo é, não vencer por mais tempo. Aham. Então, se Aí tem, você olha tem corantes, tem corantes e agentes outros químicos dentro, aditivos, né? exato. Então, se você olha os três tipos de presunto, por exemplo, você sabe que quando você for comer, você deve comer o cru. Ele é mais caro, mas do ponto de vista de saúde, ele é um pouco melhor. E sim para tudo. Então, a gente sempre diz que você deve priorizar os alimentos que são reais, que são da natureza. Então, não existe árvore de bolacha, Eu vi uma vez entendeu? uma entrevista, inclusive foi até no Buzaide, ele Vamos lá, falando assim Na Ana que, da Ana Maria, Maria né? Braga, ele falando que a gente deve comer tudo que Deus fez. Exatamente. Mas eu não sei se eu tô errada, doutor, mas, por exemplo, antigamente não tinha muito isso, né? De Não, falar porque que. não tinha esses alimentos processados. E Entendeu? também eles não. Esse paradigma que hoje a gente tem uma briga entre as áreas, a área alimentícia com a área da saúde, eles falarem que, por exemplo, eles falam que hoje tá como se fosse um mimimi falar mal dos alimentos. É duro dizer o que que é ou não é mimimi, mas assim, do ponto de vista técnico, né, quanto mais processado o alimento é, mais mal à saúde ele te faz, tá? Então, há 100 anos não existia aqueles salgadinhos de saquinho. Uhum, Hoje existe, né? hoje existe. Então, há cento e poucos anos não existia Coca-Cola.
Hoje existe. Então, e isso é especialmente importante na fatia da população mais sensível. Porque hoje em dia você compra um litro de Coca-Cola com um preço menor do que um litro de leite. Então, se você tem recurso limitado e a Coca-Cola tem muito açúcar, e açúcar a gente naturalmente está atrás de energia, a gente procura açúcar, é muito mais provável que ele vai gastar menos para comprar algo que tenha mais carboidrato, mais ultraprocessado do que um alimento natural. E não é incomum isso, eu já vi isso milhões de vezes. Você chega numa casa de uma pessoa vulnerável, você vê Coca-Cola, enfim, mas você vê refrigerante, você vê alimentos ultraprocessados, você vê salgadinho Porque são de mais saquinho, porque são mais baratos. baratos. Ao invés de você ver batata, leite, enfim, outros tipos de alimento em natura que são muito mais saudáveis. Então é difícil dizer mimimi, né? Acho que dizendo do ponto de vista técnico, a gente tem essa interação com o ambiente que faz muito mal. Então, seu paciente, quando o senhor atende um paciente, o senhor é, faz uma investigação da alimentação dele, faz Lógico, orientações, lógico, como é que vai fazer o lógico, tratamento. lógico, lógico. A gente estava falando aqui, quando eu era menino, eu via lá o comercial da tal do Marlboro, né? A certa época, na década de 90, isso foi proibido. Então a gente viu, do ponto de vista estatístico, a quantidade de câncer de pulmão diminuir. Simplesmente porque a propaganda diminuiu. Diminuiu. Então você tinha menos estímulo, o cigarro, a gente foi conscientizando todo mundo que não devia fumar e a curva de incidência caiu. Foi caindo. Ah, então a gente sabe que essas interações, devem ser objetos da saúde, especialmente da saúde pública, né? Uhum. E o Brasil tem exemplos muito relevantes de boa saúde pública, né? O SUS, apesar da gente saber da dificuldade de gestão do Sistema Único de Saúde, do baixo financiamento, ele é um braço que só o Brasil tem que é louvável, né? Nosso programa de vacinação é o maior do mundo. A nossa regionalização e a nossa interiorização da saúde. Poucos lugares no mundo têm como a gente tem. Então, são pontos que a gente precisa olhar enquanto sociedade para saber o que isso é muito bom. Aí entra a justiça, né? Justiça alimentar, Sim, justiça lógico. climática. A Tudo. gente comentou também com o enfermeiro da USP que veio também, ele falou sobre isso. Do ponto de vista médico, como que daria para fazer uma justiça, né, relacionada a esses pontos, com uma pessoa que não tem condições? Como é que você orienta essa pessoa para associar o tratamento oncológico com essa parte alimentar também, porque tem que ter um estilo de vida, né? Porque não Sim, é só o alimentar, são sim, vários, sim, tem produtos também que a gente usa, que a sim, gente nem sim. chegou nesse quesito. E a atividade física, né, que hoje em dia a gente deixa de fazer cada vez mais atividade, e ela é benéfica para proteção contra doença cardiovascular, doenças inflamatórias e câncer também. Então, veja só, é, a saúde, ela é um direito individual, mas ela é também uma preocupação coletiva. Isso. Precisa ser. E o Brasil tem boas iniciativas nesse aspecto, né? Eu não sei se você já ouviu falar, se é novinho, não sei se você lembra. No governo Fernando Henrique Cardoso, foi criado no Brasil o Programa de Saúde da Família. Sim. O Programa de Saúde da Família tem os mesmos problemas, subfinanciado, blá, 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 mas onde ele foi implantado corretamente, a gente vê uma melhora importante dos índices de saúde. Melhora de mortalidade infantil, da cobertura de índice vacinal, da Uhum. melhora da detecção de doenças crônicas, de doenças agudas, da prevenção de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, esse tipo de coisa. Por quê? Porque são medidas simples nas quais você leva conhecimento para a população. Você não vai esperar que alguém que esteja num ponto vulnerável da sociedade saiba que tomar leite é melhor do que tomar refrigerante. Que comer o salgadinho é pior do que ele preparar o próprio alimento dele. Porque às vezes nem o gás ele tem para fazer isso, Não né? tem. Então, é muito complicado num país tão desigual como o nosso. Então, um dos pilares do SUS que foi feito na nossa Constituição é o que a gente chama de equidade de acesso à saúde, né? Certo.
E isso tem a ver com o conceito de justiça, né? O senhor poderia dar uma boa pincelada nessa parte de Sim, equidade? equidade é dar mais para quem precisa mais, Tá. tá? E menos para quem precisa menos. Então, o nosso sistema de saúde, ele tem esse pilar, ou seja, ele busca oferecer mais para quem precisa mais, Pelos programas, né? pelos programas, e menos para onde você precisa menos. Então, por exemplo, você tem programa de saúde da família aqui em São Paulo? Tem. Tem. Nas comunidades, em algumas comunidades, ele é muito bem feito, tá? Uhum. Mas você não vai ter um programa de saúde da família, por exemplo, no Jardins, ou É, na Vila, enfim, Vila Olímpia. Vila Olímpia, você não precisa, Morumbi. tá? Não é que não precisa, não é que as pessoas de lá não mereçam, não é isso. Mas é que aquelas pessoas têm acesso à saúde muito mais fácil que alguém que vive numa comunidade na periferia da Grande São Paulo. Então, o programa, o Sistema Único de Saúde serve também, pensa a sociedade nesse aspecto. E a saúde não é só o remédio, não é só a cirurgia, não é só o tratamento oncológico, mas é também a sua prevenção, é também a sua conscientização, né? Eu lembro de um caso, isso eu estava no começo da minha vida acadêmica, eu me formei em 2009 na USP. E logo no ano que eu me formei, eu fui trabalhar eu fazia plantão numa cidadezinha perto de Ribeirão Preto, onde eu me formei. Uhum. A cidade acho que é um dos menores municípios de São Paulo. É o município de Caça dos Coqueiros. Se não me engano, à época tinha 900 e poucos habitantes. E uma zona rural muito grande, um município pobre. E eu trabalhava no posto de saúde daquela cidade. Uhum. E eu lembro uma noite, era frio, uma noite me chega uma mãe com um recém-nascido. E esse recém-nascido já estava hipotônico, né? Ele estava molinho, né? O vulgo molinho, porque estava com diarreia. E a mãe não sabia o que fazer, né? E ela chegou numa charrete, um cavalo velho, um pangarezinho velho, debaixo de chuva e frio, com o bebê dela quase morrendo. Isso aí era um postinho? Posto de saúde, né? Um posto de saúde do município. E a intervenção para a criança era simples, era hidratar e dar comida. E aquela diarreia, uma diarreia aguda, ela ia melhorar simplesmente. Uhum. Mas isso, enquanto ponto de tratamento, ele é muito importante, senão a gente não salva a vida. Mas era muito mais Exatamente. importante eu ensinar a mãe que ela tinha que lavar a mão depois de ir ao banheiro. Que ela tinha que lavar a mão depois da lida na roça, né? Que ela não podia pegar o bebê dela e simplesmente ter ido ao banheiro e voltar e dar de comer ou dar de mamar, né? Então, a saúde é muito mais ampla do que só o tratamento em si. E eu lembro que essa mãe, depois que a criancinha. Eu lembro, eu fiz pus açúcar na água, molhei o dedo e pus na boca da criança. A criança meio que acordou, né? Porque Tava com a tava com hipoglicemia. hipoglicêmica. Ai, E a tadinha. mãe, ai, graças a Deus, né? Então, são coisas simples, às vezes, que mudam muito, né? E a gente peca A nisso. educação faz toda a diferença, né, Faz doutora? toda a diferença. Isso é muito importante e na minha visão enquanto médica, ela é tão importante hoje em dia quanto a gente oferecer imunoterapia para quem tem câncer metastático no SUS, né? Que é uma droga que custa milhares de reais a cada aplicação, mas ela é muito importante, ela salva a vida. Assim como ensinar uma mãe em situação de vulnerabilidade que lavar a mão é importante, né? A gente tem em áreas pobres do Brasil, na região norte, na região nordeste, por exemplo, bolsões de pobreza nas quais a gente vê doenças que a gente pensava extintas, por exemplo, esquistossomose na Grande Uhum. Recife, câncer de colo de útero no norte do país é tão incidente quanto na África subsaariana e a gente é simples, é fazer o Papa Nicolau. Né? E o Estado tem dificuldade disso, pelo tamanho, pelo acesso, pela falta de infraestrutura da região amazônica. Então, a saúde não é só o remédio, não é só a consulta, mas ela é uma estrutura de Ela já vem sociedade. lá de Sim, trás, na parte educacional mesmo, né? sim, Esse sim, programa da muito. saúde. Eu fiquei muito impactada quando você está comentando agora, e eu tô me lembrando da entrevista anterior, que o enfermeiro comentou muito sobre isso, da parte do SUS, a importância, né, das equipes multidisciplinares, né? Exato, Ele é enfermeiro, mas ele citou a equipe exato. multidisciplinar, citou também a importância do enfermeiro nessa parte da educação, Sim, porque eu pensei, por exemplo, falei para ele assim, às vezes o cliente vai lá e ele quer o remédio, ele quer passar com o médico. Às vezes ele não quer ouvir conselhos, né? uhum, Que uhum, a pessoa entende como um conselho essa educação. E aí eu perguntei para ele como é que e como é que ele aborda isso, né? Como que o enfermeiro abordaria isso? Aí ele comentou sobre toda a equipe que vem a parte
multidisciplinar, cada um vai fazer o seu papel, né, para poder educar essa pessoa. E vendo isso na parte médica, o senhor vê isso como dentro do consultório mesmo, para fazer essa educação com o seu cliente, na própria consulta? Sim, sim, isso é obrigatório, isso é a nossa função. O médico e sempre teve uma função dessa, né, de educação. Você pensa no médico, você pensa naquele senhor mais velho, que sabe Uhum. sabido, sabe das coisas, né? E isso é uma função que a gente carrega hoje em dia. Então, a gente meio que é a voz da ciência no dia a dia, né? Uhum. Hoje em dia isso fica meio borrado, né, com o negócio de tecnologia, enfim. Mas a gente É. tem esse papel, né? A gente tem esse papel de educar a sociedade e o indivíduo. O Programa Saúde da Família, porque eu trabalhei, por exemplo, ele faz isso muito bem. E eu acho que dentro da equipe multidisciplinar do Programa Saúde da Família, o médico tem seu papel, o enfermeiro tem seu papel, mas eu vejo, por exemplo, os agentes comunitários de saúde com um Sim, a papel gente comentou sobre gigantesco, isso também. né? Um papel gigantesco. E é uma formação que não precisa fazer ensino superior, e ele é Uhum. tão importante quanto o Tão importante enfermeiro, a quanto. fisioterapeuta, o dentista, o médico e assim por diante. Ou seja, a saúde começa ali, né? E é importante a gente entender que não é uma visão ufanista de que fazer isso resolve tudo. Não. Isso é o começo. Isso é para a gente não chegar no quadro que a gente tem hoje, né? Que, por exemplo, a gente tem 70% da população brasileira dependente do Sistema Único de Saúde. 30% tem acesso ao sistema suplementar, né? Uhum. Esses é outra conversa. Mas os 70% dos brasileiros que precisam do SUS e têm o SUS como fonte de saúde, eles precisam do Programa de Saúde da Família, eles precisam dessa educação desde lá da base até o diagnóstico quaternário, né? E o SUS prevê tudo isso, né? O que que é o quaternário? O que que é essa história? A gente divide a hierarquia de sistema de saúde em níveis, tá? Uhum. Então a gente tem um nível primário, que a gente resolve 80% dos problemas, né, diarreias, gripes, resfriados, enfim, doenças simples, doenças Uhum. crônicas de tratamento simples, a gente trata ali. Em teoria, o Programa de Saúde da Família devia dar conta de tudo isso. Tá. E em países do mundo desenvolvido é assim que funciona. Na Inglaterra, que tem um acesso à saúde decente, o NHS, que é o National Health System, ele 80% dos problemas de saúde é resolvido com o médico da saúde da família, que eles chamam lá de primary care physician. Mas não é só isso, né? A gente precisa da outra ponta. Então, se você tem, por exemplo, um câncer de mama, né? O câncer de mama hoje, a gente vê cada vez mais diagnósticos em mulheres mais jovens, assim como o câncer de intestino, porque por interações ambientais que a gente discutiu há pouco, né? O mundo enquanto interação levando ao aparecimento de novas doenças. E a gente precisa tanto da prevenção, quanto do diagnóstico, quanto do tratamento adequado. Certo. E uma doença tão grave quanto o câncer de mama, ele precisa de um tratamento que vai precisar do oncologista, do radioterapeuta, do cirurgião, do agente comunitário de saúde, do radiologista que vai fazer a biópsia, que vai ler a mamografia, que vai ler a ressonância, ele precisa de uma ressonância, ele precisa de um hospital. Então, a saúde é muito complexa nesse sentido. Então, a gente precisa azeitar esse processo todo para a saúde ser boa. E no Brasil isso tem dificuldade de ser azeitado por inúmeros problemas. Mas no mundo ideal é tudo isso que a gente precisa, né? E por quê? Porque a gente vive mais tempo, a gente tem interações com o meio ambiente que levam ao aparecimento de tumores. Eu vi que tem uma pergunta que você vai fazer sobre epigenética, né? A epigenética está Uhum. tá no limite Se do nosso quiser, pode. conhecimento. Está no limite do nosso conhecimento. Então, hoje em dia, a gente não, a gente sabe como tratar, a gente sabe como curar, mas a gente não sabe como começou a doença, né? Então, como é que começou o câncer de mama? Não sei, né? Alguma interação dentro de uma célula da mama, por interação hormonal, por interação com o ambiente, ou seja, a gente sabe-se lá o que aconteceu, que aquilo levou ao aparecimento de uma célula que cresce sem parar, invade outros tecidos, cai no corrente sanguínea e começa a comer outros tecidos do corpo E humano. tem, envolve a genética, Sim. né? Envolve a parte ambiental. Uhum. E tem algo mais Tem. além? Muito. E a gente não sabe direito. Então, olha só, quando a gente separa o ambiente da parte genética, a gente faz uma separação meramente didática, Tá. porque isso não existe. Porque o que que é o DNA? O DNA é uma substância que é o ácido desoxirribonucleico, Sim, né? É um ácido. é um ácido.
que esse ácido é composto de proteínas, composto enfim, de uma série de substâncias ali dentro que tem um mecanismo intrínseco de produzir proteínas que têm funções diferentes no nosso organismo. Uhum. O que são proteínas? São substâncias que têm algum tipo de função, tá? Ah, quando a gente desregula esse processo, quando a gente desregula o processo natural de produção de proteínas saudáveis, a gente produz proteínas não saudáveis. E esse processo usa a mesma tractana ali, que é o DNA, tá? Só que O mesmo processo usa o DNA. Exato. Por que normalmente ele faz uma proteína que funciona adequada e outras vezes ele faz uma proteína que é completamente disfuncional e maléfica, né? Esse questionamento a gente ainda não entende por Às vezes completo. nosso próprio corpo faz, né? Sim, Mata essa célula, né? sim. E mais do que isso, às E a vezes o nosso gente. próprio corpo provoca essas alterações. A gente tem uma série de proteínas dentro do nosso corpo que é da família ApoBec, APOBEC, tá? Essas proteínas, elas servem para induzir mutações no nosso DNA, Tá. tá? Mas para que isso existe? Né? Se a gente for pensar do ponto de vista evolutivo, imagina que a gente vive no mesmo planeta, no mesmo mundo, e de repente fica, sei lá, a gente tem um aumento de temperatura importante. Tá? Se a Uhum. gente não tiver variabilidade genética, vai todo mundo morrer. Sim. Então, a variabilidade genética de uma espécie, ela é muito importante para a continuidade dessa Da espécie. espécie. Então, o que a gente acredita hoje em dia é que a gente tem fatores externos, por exemplo, a luz solar, fatores alimentares, enfim, tudo isso que levam a uma pressão seletiva sobre o indivíduo, sobre o organismo. E além disso, a gente tem uma pressão interna seletiva para gerar variabilidade genética para a continuidade da espécie. Uhum. Ah, então a gente leva a processos internos que muda toda essa engenharia intracelular, tá? E a gente tem outros processos que corrigem aquilo que não dá certo. Todo essa interação, a gente não sabe bem como acontece, né? E uma parte dessa interação é o que a gente chama hoje de epigenética. Então, se você pensa que o DNA é uma sequência de bases nucleicas, lá que a gente chama A, C, T, G. Todo mundo aprendeu isso no colégio, Isso. né? A, C, T, G, U, A, C, T, G, U. E cada 3 letrinhas faz um códon. E um tanto de códons faz uma proteína, não é isso? Isso. Genético é degenerado e não sei o quê. O que quer dizer isso? Que se eu ler a sequência de letrinha, a partir da letrinha 1 à letrinha 50.000, eu vou produzir uma proteína. Tá. Se eu ler o mesmo pedaço de DNA a partir da letra 3 até o número 50.003, eu vou produzir outra proteína. Quem que determina onde eu começo a ler ou não? Pois é, Não tem. boa pergunta. Existem sequências que a gente chama de primers, sequências que a gente chama de início de leitura, sequências em tandem, sequências de não sei o que dizem onde a gente começa e para de ler. Mas Esses são estudos. Esse que tu são tá estudos que a gente sabe que existem hoje em dia. Mas a gente sabe complexo. também, muito Eu tô complexo, com a cabeça fritando já. pois é, a gente sabe hoje em dia, por exemplo, que o DNA, dependendo da conformação estrutural em 3 dimensões que ele tiver, no mesmo pedacinho de letrinhas, eu consigo ler ele de um jeito A ou de um jeito B e produzo 2 proteínas saudáveis. Ou, na mesma sequência de letrinhas, dependendo se a estrutura espacial do DNA tiver de outro jeito, eu vou produzir uma proteína adequada ou uma proteína cancerígena. Cancerígeno. Isso é o que a gente chama de epigenética. E essa cancerígena pode vir outras a partir Sim, dela, exato. né? Isso é o que a gente chama de epigenética. O que determina se o DNA vai fazer uma curvinha para a direita, ou uma curvinha para a esquerda, ou para o sul, ou para o norte, ou para cima, ou para baixo? A gente não entendeu muito bem. A gente sabe que a metilação de bases nitrogenadas do DNA é uma dica. Doutor, você falou metilação. A metilação é um assunto que é pouco falado, assim, abordado. Você podia falar um pouquinho pra gente, Sim. explicar para o nosso público? A metilação é uma reação química, tá? Que acontece numa parte do DNA que vai ligar nessa parte do DNA uma sequência que a gente chama de metila, tá? Metila. Que tem uma sequência de carbonos e oxigênios e, e nitratos. O que acontece? Quando a gente liga esse rabicó, digamos assim, proteico, Uhum. numa base nitrogenada, isso de alguma maneira muda as proteínas que vão ler
aquela sequência de letrinhas. Como eu te falei, se eu ler da 1 a 50.000, eu produzo uma proteína. Uma Se eu proteína. ler do 3 a 50.003, eu faço outra proteína. Então, a metilação é uma dica que a gente sabe hoje em dia que acontece para a gente começar a ler do 1, ou do 3, ou do 100, ou do E tem um 400. exame específico para ver a metilação. Existem técnicas de laboratório específicas para a gente ver a metilação do DNA, tá? E a gente sabe que metilações específicas levam ao aparecimento de proteínas malignas. Que nem metilação da parte do intestino, por exemplo. Porque Metilação de muito uma se parte de... fala Isso. de que tudo começa pelo intestino. É ou não é? Não sei. Muita coisa boa e muita coisa ruim começa pelo intestino, né? E tem outro viés aí, né? Então a gente está falando da metilação com relação ao meio ambiente, né? Sim. O intestino é um negócio à parte, porque a gente tem no intestino, além de tudo isso, a interação com as bactérias, com o Então, microambiente eu de estava estudando bacteriano sobre ali. isso e eu fiquei, acho que eu fiquei, digamos que meio que bugada, porque é Muito, muito muito vasto. Aí vasto. fala-se de buracos no intestino, que fala das vilosidades. Sim. Eu costumo dizer assim, imagina um pneu de carro novo. Um pneu de carro novo é um intestino. Ele é cheio de ranhura, assim. Ai, eu uso de exemplo o tapetinho. Já viu um tapetinho que Tapetinho. tem umas Lembra? É vilosidades? ótimo, é Ou senão excelente. eu pego o dedinho assim, faz assim, É, os vilos tem que estar tudo fechadinho, né? isso. E quando a gente tem algum problema, eles se abrem, Se abre. correto? Aí a gente acaba absorvendo Isso. nesses espaços metais pesados ou qualquer outra Bactérias, bactérias que vírus. não deveria. Exato. E isso daqui acontece Porque ele está porque inflamado, por tá exemplo. inflamado, mas porque Algo inflamado. eu comi ou também porque eu usei algum produto, uma maquiagem, Pode um ser. produto de cabelo. Ou porque você ingeriu alguma substância que inflamou, ou porque você tem uma infecção de algum patógeno que inflamou, ou porque você autoinflamou o seu intestino, né? As doenças inflamatórias intestinais também fazem isso e levam ao aparecimento de câncer. Então, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, são todas doenças autoimunes que inflamam o intestino e podem, e aumentam o Alterar risco essa de câncer, exato. velocidade. Tabaco inflama, né? Bebida alcoólica inflama, embutidos inflamam. Não? Então, a gente tem uma série de interações com o meio ambiente, conosco mesmos, que levam ao aparecimento disso. O que a gente sabe, é se a gente mantiver uma dieta mais adequada, com substâncias e alimentos naturais, né? Ou E seja, uma atividade em uma física. atividade física, consumir bebida alcoólica em baixas doses, não fumar, fazer atividade física, é Dormir receita, bem. dormir bem, é É receita, quase impossível fazer tudo isso. isso é No verdade, mundo de hoje é no mundo quase de hoje. impossível ver todos. É a receita que a Para gente tem enquanto conseguir, espécie para de dar conseguir fazer certo. tudo, eu acho que a gente deveria trabalhar menos Sim, e deveria ter mais poder aquisitivo. sim, Porque para você comer bem, praticar exercício físico, dormir cedo, você tem que ter dinheiro. tem. E aí entra a nossa organização enquanto sociedade, né? Tá se falando muito aí sobre a escala 6x1. Independente de qualquer tipo de polêmica, a gente ter tempo livre e a gente usar isso de uma maneira adequada pode significar mais saúde emocional, financeira, para a população, para a sociedade em geral, né? A gente ter programas sociais que levam o mínimo de dignidade para as pessoas também faz ser uma sociedade mais Uhum. justa, né? Ah, mas hoje em dia ninguém quer trabalhar porque ganha o tal do Bolsa Família. Ao Eu mesmo não vejo tempo, eu assim. também não. Eu não Mas, enxergo assim, porque é só que assim, essa questão, digamos que política, às vezes a gente não pode expressar em determinados exato, lugares, porque você acaba ficando de um lado ou de outro da política. Às vezes você não está ficando do lado de ninguém, você está exato, falando da sociedade em exato, si. Aí você acaba criando uma briga entre o exato. meio que você tá. Isso é Mas burro. Desculpa a palavra, mas isso é eu também burro. Porque a sociedade, para melhorar enquanto sociedade, a gente precisa saber que existem pesos e contrapesos, né, que o pessoal diz uhum. hoje. Então, a gente ter garantia mínima de dignidade para a população de uma forma geral é saudável para todo mundo, E o senhor falou de né? equidade, né? Exato, Puxando aqui um gancho, por exemplo, de uma mãe que tem dois, três filhos e não tem marido, né? Ou porque separou, independente do motivo. E ela tá com os filhos.
E aí as pessoas falam assim: ah, mas não vai trabalhar porque não quer parar de receber o Bolsa Família. Mas se você for ver bem, o governo dá assim creche pública, mas tem horário para você levar, tem horário para você buscar. E muitas vezes essa escala de trabalho, ela não se encaixa, entendeu? E aí se você bota na mão de alguém o cuidado do seu filho para alguém fazer por você, aí você também pode ver que ocorre o quê? Abusos. Ah, fulano vai pegar para mim. Aí esse fulano tem outro fulano na casa que acaba abusando dos seus filhos. Sim. Então envolve muita. É uma questão política mesmo, né? Sim, Só mas isso é que parte também da saúde. da saúde, óbvio. Política, é, tinha um político do final do meio do século passado, que ele é muito famoso, e ele dizia assim, ó, que um país é tão grande, tão bom quanto a qualidade dos seus políticos, dos seus empresários, dos seus artistas. O Brasil tem ótimos empresários. Aliás, a maioria da população brasileira é empresária de si mesma hoje e Uhum, consegue triunfar num ambiente extremamente hostil. A gente tem verdade. ótimos artistas, Uhum, né? A gente tem verdade. artistas reconhecidos no mundo todo, artistas do esporte, artistas de várias, músicos, poetas, enfim. Mas os nossos políticos deixam a desejar um pouco, né? Não estou falando de todos, mas a gente precisa entender que a gente vai melhorar enquanto sociedade se a gente pensar a gente enquanto sociedade. Uhum. Se a Deixar o gente, egoísmo de nesse lado. exemplo que você me deu, se eu tenho uma mãe com 2 filhos que não quer deixar de ganhar o Bolsa Família porque ela vai ganhar um salário menor que o mínimo trabalhando e pode deixar isso a criança na mão de outras pessoas, enfim. Ou digamos que ela não consiga emprego nenhum e a gente não tenha o Bolsa Família, o que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão viver à margem da sociedade. Vão Uhum. viver na rua, vão viver, enfim. Isso vai Dependendo aumentar a de quantidade de doações. isso vai aumentar a quantidade de a vulnerabilidade desse paciente, vai aumentar a quantidade de doença, isso vai ser ruim para aquela pessoa Futuramente também e vai ser ruim para a sociedade. ser ruim para o filho na parte educacional, se envolver com crime. Exato. Você aumenta as mazelas sociais, mas você também Uhum, aumenta as mazelas físicas, tá? uhum. Então, a sociedade precisa entender que a saúde, manter a dignidade mínima das pessoas, é saúde para todos. Porque se você tem uma pessoa morando na rua, ela está mais sujeita a ter violência, ela está mais sujeita a ter doenças infecto-contagiosas, ela está mais sujeita a ter uso de entorpecente, ela está mais sujeita a uma série de coisas. E isso é ruim para a É, sociedade. todo tipo de vício, né? Exato. E de doença. Então, Uhum. isso é ruim para a sociedade em si. Então, esse discurso, ele é um discurso pobre de compreensão, né? Então, a outra pergunta que você me faz aí sobre a biosfera, né? O que que a gente precisa entender, o que que é saúde, a nossa relação da saúde com o mundo. É isso. A nossa saúde, ela é responsabilidade individual, ela é responsabilidade da Coletiva, sociedade né? e responsabilidade da Da, população, da popula- política, da em forma. política. Então, a gente precisa entender em quem a gente vota, em quem a gente deixa de votar, o que a gente coma para nossa casa, a decisão quando a gente está no supermercado, tudo isso impacta a nós e a nossa E a sociedade. sociedade. Isso é viver, isso é saúde, na concepção maior da Organização Mundial de Saúde. Uhum. Então a gente precisa ter essa consciência, né? E é responsabilidade de quem trabalha com saúde educar a É sociedade. obrigação nossa, né, doutor? Exatamente. Doutor, eu queria perguntar para o senhor também, né, a gente está falando, a gente foi para a parte da sociedade, mas sobre o uso de agrotóxicos, né? Que eu coloquei aqui que é um assunto sensível, porque tem muitos embates e debates Sim, sobre isso, né? exato. Que uns defendem, uns criticam, os que criticam falam que não tem benefício, mas o que defende, né, defende a sua colheita. Também tem não só a parte, né, do agricultor em si, né, tem a parte lá dos grandões, né, Sim, que envolve claro. também política. Né? Como que o senhor avalia esse acúmulo, isso no nosso corpo, né, para nos dar doenças, né? Dar não, que né, para gerar uma doença no Sim. nosso corpo. Preocupante no Brasil. Alguns anos atrás, a gente teve a liberação de entrada no nosso país de uma série de substâncias já banidas em outros países por sabidamente causarem doenças, tumores, enfim, Uhum, associados à exposição a essas substâncias. Ah,
a gente tem que tomar cuidado quando a gente avalia isso, porque a gente não pode ser xiita nesse sentido de bloquear qualquer tipo de entrada. Tudo tem que ser verde, tudo tem que ser é, orgânico, Ficar bitolado. paranoia, É né? óbvio que os ganhos técnicos científicos que a gente teve, eles têm que ser estruturados e têm que levar ao bem, tá? Uhum. Se a gente sabe que algum ganho técnico científico aumenta a produtividade, mas leva ao aparecimento de saúde na população, ele não faz tão bem assim. Então, é óbvio que as agências regulatórias, não só do Brasil, mas do mundo todo, conseguem separar o joio do trigo ali. E a gente tinha uma legislação muito adequada. A gente não deixava que na parte produtiva a gente usasse alguns tipos de agrotóxicos sabidamente causadores de De doenças crônicas. doenças. Isso foi autorizado no Brasil por alguma questão política que eu pouco entendo. E, e a gente, enquanto sociedade, devia entender que isso faz mal para todos, não é só para aquilo lá. Se faz bem porque é mais barato produzir, isso não compensa o mal que isso faz. Então, por exemplo, Posteriormente vem a posteriormente agregar vem outra, a conta, né? né? Então, é, a gente precisa ter base na experiência de outros países, no que outros países fizeram, e adequar isso para a nossa realidade, para deixar entrar os avanços tecnocientíficos, no caso, os agrotóxicos, que vão ajudar a aumentar a produtividade sem causar doença para a população. Isso posto, a gente precisa entender que essa decisão parte, primeiro, da nossa escolha no supermercado, Uhum. depois da nossa escolha dos nossos representantes. Então, se você está lá no supermercado e tem sei lá, um tomate, né, que você vai comprar na feira, tem um tomate que ele é orgânico, que ele é bem produzido, versus um tomate que é um pouco mais barato, mas que foi usado ou que está sob risco de o uso de uma substância que pode não lhe fazer bem, é de nossa responsabilidade saber fazer a escolha correta, apesar do ônus financeiro, É. tá? A gente tem essa questão, porque você quer, mas às vezes não. Quase todas as vezes não é possível Sim. esse poder de escolha. Mas aí que entra o mínimo de dignidade. Se você tem um Uhum. mínimo de dignidade, você tem um pouco, mesmo que seja pouco, de poder fazer uma melhor escolha para dentro da sua casa, Uhum. né? Agora, essa polêmica aí do tal do detergente. É um absurdo, né? Ver gente bebendo, ver detergente que pode estar contaminado. É uma loucura. Fizeram Não tem, bastante memes exato, não tem a nas ver com redes. quem você vai votar, se é A ou B, se é esquerda ou direita. Rapaz, aquilo é uma bactéria que pode matar, entende? E é parte do Estado virar e falar assim, olha, por hora, não use isso, até a gente entender o que está acontecendo. É o mínimo que se espera de uma sociedade civilizada, né? E, Tá, tá na mão do poder público, né? exato, é o É mínimo. disseminar isso para a população. Exato, O poder exato. público que precisa fazer isso. Exato. Imagina se você, sei lá, você tem uma doença qualquer, um câncer, você fez quimioterapia, você está com a imunidade baixa, e aí se porventura você pega lá o detergente que está contaminado, e você põe aquilo para dentro da sua mão, ou você vai lavar a louça, você está E com um machucadinho na se não mão, for bem lavado a sua exato, e a bactéria louça, entra no seu dedo e necrosa seu dedo, você perde seu dedo, ou você perde sua mão, ou você morre ou por ela conta migra para disso. outra parte do É. corpo. E aí a agência de vigilância sanitária avisou, tecnicamente você estava consciente, mas por uma escolha Avisou, político-ideológica colocou o número você. do lote. Exatamente. Então eu acho que são coisas e coisas, né? Eu acho que esse tipo de decisão ela é muito mais técnica. E a gente precisa entender isso quando você parece que a gente vive um período de esquizofrenia Cegueira. A pessoa social, tá né? cega. Então, no caso do agrotóxico, é a mesma coisa. Por que que entrou esse monte de coisa que na Europa é proibido, que no Japão é proibido, nos Estados Unidos é proibido e entrou aqui por quê? Político. Exato, agora por quê? O político não fez isso da cabeça dele. Alguma correlação de forças tinha que entrar. Enquanto sociedade, a gente precisa saber que isso acontece, saber fazer a escolha na hora de comprar e saber falar, olha, não quero mais isso. O próximo representante não pode deixar isso acontecer. E tudo isso significa saúde.
né? Doutor, e em relação ao agrotóxico que estamos falando, é, tem algum tipo de câncer específico Tem uma série de que, tumores. Opa. que a gente sabe, eu adquiri tal câncer, eu sei que pode ter sido do agrotóxico, tem alguma parte do corpo específica que ele atinge? Uma série de tumores de glândulas endócrinas, por exemplo, tumores de intestino, tumores de pele, tumores do De sistema pele também? linfático, opa, tumores do sistema linfático, todos esses podem acontecer de uma interação inadequada com defensivos agrícolas mal utilizados, tá? Não só defensivos agrícolas, tá? Mas Uhum, defensivos industriais, enfim, de uma série de produtos que a gente usa e tem que ter o seu descarte e manuseio corretos. sim. E isso também deveria ser, né, parte da educação da população em saúde. E, e no Brasil isso é muito bagunçado, para dizer o mínimo. Doutor, fazendo uma ponte aí, já está falando do agrotóxico, e sobre as micropartículas de De plástico? plástico, né, essa é outra coisa, né? É, plástico. A gente produz tanto plástico no planeta que eu acho que eu li isso alguma vez, que a gente poderia fazer uma ponte daqui na Lua de plástico e Ia chegava. sobrar. Então é muito plástico, né? É, no E meio hospitalar a gente também vê isso. isso muito. A gente faz muito. Plástico não é mal nem bom em si, né? O plástico é um avanço tecnológico que a gente trouxe para o mundo e a gente usa. Uhum. Agora, se os microplásticos intoxicam, causam câncer, e A e B, e se a garrafinha de plástico que a gente fez não é biodegradável e causa microplástico que entupiu, não sei o quê, isso a gente está descobrindo e é nosso dever descobrir que isso acontece e mitigar isso conforme a gente vai aprendendo. Mas o plástico não é ruim em si. Hoje em dia tem um monte de resina plástica, um monte de instrumentos, enfim, que a gente utiliza com base no plástico e trazem benefício para nossa vida, né? Então, não é uma questão simplesmente maquiavélica de é bom ou ruim, se é mal ou se é ruim. Tem a parte boa e a ruim, é isso? Lógico, como tudo na vida. Então, a gente precisa saber como triar e lidar com isso e tirar o que é ruim. Eu acho que isso é simples como a gente sempre fez na história, né? E hoje em dia parece que é mais difícil, a gente está indo para trás em vez de ir para frente. É verdade. Mas Esse assunto aí de ir pra trás, em vez de ir pra frente, daria um podcast de 3 horas. daí Porque é muita coisa. é muita coisa. Então é algo que a gente aprende, a gente tem indício de que os microplásticos entopem pequenos circuitos intracelulares e que isso leva a medidas pró-inflamatórias enfim, pode propiciar o aparecimento de células ruins. Pode propiciar, Pode. mas já tem algum estudo que martelou falando, não, é por causa do plástico que acontece Não, ainda tal estamos nas deformidade? evidências, ainda estamos em Evidências. evidências cada vez mais claras, tá? Mas ainda é muito difícil bater o martelo para dizer, olha, o microplástico fez isso, né? Para poder afirmar isso com tanta veemência, a gente precisa Precisão, de um né? pouco mais de evidência. Mas a gente está vendo que isso provavelmente é correto, né? A maior evidência que a gente tem disso depois é o cigarro. O cigarro não é só a nicotina, mas são 800 substâncias diferentes naquele negocinho de papel ali que você queima que levam ao aparecimento de células ruins, né? E até hoje está aí. Que primeiramente, em relação ao cigarro, afeta muito boca, garganta, Não só pulmão. onde Primeiramente. não só onde a fumaça chega, que é a boca, língua, laringe, faringe, traqueia, pulmão, não só esse trajeto, mas também mama, intestino, pâncreas, bexiga, que estão longe. Então, não é só o contato direto, entendeu? Da substância, mas é assim, quando ela cai na corrente sanguínea, ela circula. Quando ela circula, ela vai fazer mal em outros Para pontos. ela circular nesses outros órgãos, por exemplo, primeiro eu teria que ter uma alteração nessa parte onde ele Não, passou primeiro, não ou ele pode necessariamente. ser primário lá? Pode ser primário lá. A nossa superfície de troca gasosa no pulmão, por exemplo, ela é grande, é como se fosse uma quadra de squash, que a gente Uhum. amassa e vira dois pulmões. Então você imagina, se tem fumaça passando ali, alguma substância gruda no sangue, aquilo vai, por exemplo, até a Que vai pro bexiga. corpo todo, né? Exatamente, vai até a bexiga, inflama a bexiga e você tem um câncer de bexiga. E isso hoje em dia é muito claro, né? Ou câncer de mama.
entende? Então, não necessariamente você precisa ter o contato físico com a fumaça ali, ou com o fumo. Então eu posso não fumar, mas eu vivo com alguém que fuma. Isso E aumenta essa o risco pessoa de ter fuma câncer. dentro de casa, por Isso exemplo, e eu aumenta tô o risco de inalando a todo câncer. momento. Isso aumenta o risco de câncer. Não só de boca, pulmão, laringe, traqueia, mas também de bexiga, de mama, de pâncreas, entende? E em relação ao aquecimento global, né? Para a gente falar um pouco da pele, essas mudanças na camada de ozônio, até o professor da USP falou ontem que estamos a caminho de como se fosse regenerar a camada de ozônio, assim, Sim, entre sim. aspas, né? Mas como que acontece esse afetar na pele para gerar um câncer de pele, né? Eu posso, por exemplo, estar exposto a todo momento ao sol, que geralmente a pele branca, muito branca, é mais sensível, Sim, correto? correto. Então, eu posso ter um melanoma e eu migrar para outro órgão, assim, rapidamente, ou eu posso ficar nesse melanoma e ir tratando vários anos, por exemplo, ou até mesmo extinguir isso. Por definição, o melanoma é uma doença muito agressiva. Então, às vezes, uma pontinha de melanoma de 4 milímetros, por exemplo, ela pode ter uma profundidade de 3, 4, 5 milímetros e já ser altamente arriscado de metástase à distância. Melanoma é uma doença muito agressiva. Acho que só perde para o carcinoma de Merkel, quando a gente fala de pele, que é um outro tipo de câncer. Carcinoma de Merkel é um outro tipo mais raro e mais agressivo ainda. mais agressivo que o melanoma. Mais agressivo que o melanoma. A gente está falando sobre camada de ozônio e câncer de pele, né? Então, assim, a luz, como é que a gente entende a luz hoje? A luz a gente entende ela como uma partículazinha chamada fóton, Foto. mas também uma energia, tá? E a luz, ela é uma onda, portanto energia, e partícula, fóton. Eu aprendi que ela se comportava como os dois, mas hoje em dia parece que não é assim. Então ela leva essa partícula chamada fóton, ela viaja no espaço e viaja pela velocidade mais rápida que a gente conhece, os 300 mil quilômetros por segundo, e dentro de si ela se comporta ora como onda, ora como partícula. O que quer dizer isso? Que quando ela está como energia, ela tem um espectro de comprimentos de onda que é o que a gente chama de luz. E existem luzes que a gente não vê, Uhum, né? Então o infravermelho a gente não vê, o ultravioleta a gente não vê, mas existe. uhum, A questão é que a interação dessas partículas, desses comprimentos de onda, melhor dizendo, com o DNA, ela é diferente. uhum. Então, o ultravioleta, as radiações gama, elas interagem com o DNA, mudando o DNA. E aí entra naquela história toda de produzir proteínas anormais. Sim. Essa interação, ela é filtrada pela camada de ozônio. O ozônio, ele filtra o quanto de UV que entra na atmosfera. Então, se a gente destrói o ozônio, a gente aumenta a quantidade que entra na atmosfera de radiação gama, ou de ultravioleta, enfim. E isso vai propiciar um aumento do dano de DNA nas populações que estão ali. Porque vai ter contato com a pele e a pele Isso, vai reagir a essa isso. O luz. DNA da pele vai reagir a isso. Como tem Uhum. mais UV entrando, por exemplo, a chance de fazer uma mutação maligna é maior. Antigamente, a gente usava um gás chamado CFC, cloro, fluoreto, carbono, para geladeira, enfim, para fazer refrigeradores. E a gente mudou isso e a gente tem conseguido diminuir a lesão da camada de ozônio. Então a gente voltou a filtrar melhor a luz do sol. Porque assim, coisa doido, se você está no espaço e você fica exposto ao sol diretamente, sem proteção nem nada, aquilo te machuca. Ao contrário de que se você estiver exposto aqui na Terra, você tem um monte de proteções, aquilo é benéfico, né? Então, a gente precisa entender o que é a luz, o que é radiação ultravioleta, o que é radiação gama, para poder entender por que isso acontece. Então, se a gente tem filtros menores na atmosfera, a gente tem mais lesão. Se a gente para de destruir o filtro, a gente tem mais proteção, entende? Sim. Então, o que é o câncer de pele? É uma célula
da pele. A pele, apesar de parecer uma coisa só, ela tem um monte de Um camadas, monte de né? camadas. E na camada mais baixa da pele estão onde estão as células que dão origem à pele, tá? Dão origem, se regeneram, porque a gente troca de pele, né? Todo Sim, mundo aqui já trocou de pele. sim. Então, por que que a gente troca de pele? Porque as células mães da pele estão lá embaixo, aí elas vão crescendo e se diferenciando até virar uma pele normal, sadia. Ela morre e vem outra embaixo. Uhum. Quando a gente pega uma radiação dessa e muda uma célula mãe, ela ganha duas capacidades, que é o que a gente define como câncer, que é a Entendi. capacidade de crescer sem parar e a capacidade de invadir outros tecidos. Isso é câncer. É uma célula que cresce sem parar, não morre, invade outros tecidos. E por que que isso é ruim? Porque ela E sai da cresce pele, errado. cresce errado, ela cresce sem parar. Uhum. Por que que isso é ruim? Porque ela começa a crescer sem parar, cai num microvaso, aquela célula pega uma carona ali na corrente sanguínea, pum, para no Aí para cérebro. em outro. Aí tá lá no cérebro, começa a crescer no cérebro. Começa a crescer sem parar, invadindo, destruindo. Se você está destruindo o teu cérebro, eventualmente você vai morrer. Por isso que a gente morre de metástase, né? Então isso vai para o cérebro, para os ossos, para o pulmão, para o fígado, para o olho, enfim, para qualquer lugar. Entendi. Então isso é o que define uma doença como uma doença maligna, a capacidade de infiltrar e Outro crescer sem local. parar, né? Então o melanoma é um dos tumores de pele que podem advir dessa interação com a luz. É um tumor extremamente agressivo. Que parece, falando assim, parece. Se você for totalmente leigo, parece que vai ficar só ali na pele. Ele não vai para Não, outro lugar, não, né? aí não seria um câncer, seria uma doença benigna, Benigna. entendeu? Por exemplo, uma verruga de pele. Uma verruga de pele é uma célula que cresceu É uma sem parar, é tumoração, uma né? tumoração que cresceu sem parar, mas não invadiu. Então ela não é maligna, ela é benigna. A gente tira e pronto, acabou, né? Entendi. Agora o melanoma não, o melanoma ele é maligno por quê? Porque ele invade outros tecidos. Ele sai da pele, vai para a corrente sanguínea, vai para os ossos, vai para um monte de outros lugares. E isso é o que define o que é câncer e o que é um tumor, que são coisas diferentes. Tumor é um crescimento de célula e o câncer é o crescimento de célula que invade, tá? E essa diferenciação ela é muito importante. Então, às vezes você pode ter, imagina, um pingo da sua caneta assim, que você faz no papel, daquele tamanho, um melanoma daquele tamanho já pode ter invadido outras estruturas e ter se espalhado. Então, o melanoma é uma doença muito delicada, muito agressiva, mas ao mesmo tempo, se eu deixar uma pessoa totalmente sem sol, não significa que ela não vai ter melanoma, tá? Então, hoje em dia, a gente sabe que mais ou menos 50% dos pacientes com melanoma vêm de uma interação com a luz, mas outros 50% não. Ah, Então, não então, todo necessariamente, câncer na pele não necessariamente foi por não exposição necessariamente ao foi por sol, exposição ao sol, exatamente. exato. Então, hoje, dos melanomas, a gente sabe que é mais ou menos metade e metade. E a não exposição ao sol. Digamos que eu nasci hoje. Sim. Eu vivi 10 anos sem nunca ter ido pro sol. Isso é péssimo. Você não vai ter vitamina D. Você não vai ter regulação do sistema dos Zeitgebers, para você acordar, para você ter regulação do humoral, do seu cortisol, do seu TSH. É péssimo, entende? Então, nada na vida é 100% ou 0% bom ou mal, né? A gente sabe que uma exposição em excesso e desajeitada pode aumentar o risco Pode de aumentar o melanoma. risco. Mas também uma exposição zero não significa que você vai ficar livre de melanoma, porque existem melanomas não relacionados à exposição solar. E nos exames, existe exame específico que detecta se foi Sim. por exposição solar ou não? Sim, existem. Não são exames que a gente faz na prática clínica todos os dias. Alguns tipos de perfis genéticos nos dizem se aquilo tem ou não tem uma assinatura de raios ultravioletas, por exemplo, e isso diz se isso foi ou não foi causado pela E exposição faz solar. diferença no tratamento Não, ser exposto ou não ao não. sol? Tem diferenças prognósticas, por exemplo. A gente sabe que os tumores não relacionados à exposição solar têm uma alteração molecular que a gente pode dar remédio via oral para tratar, que é mais frequente que a gente pode dar remédio via oral. Nos que tem relação com a exposição UV, é mais comum a gente tratar com imunoterapia, mas isso também não é uma regra 100%, tá? Então, a gente sabe que tratar melanoma hoje depende do perfil molecular, né? E esse perfil molecular tem a ver com a assinatura genética de algum tipo de interação mal feita. Então, não sei se você lembra, né? Um caso que a gente conheceu que tomava o comprimido, Uhum, né? Por quê? Porque aquilo não tinha muita relação com a exposição solar. não Tinha tinha. uma alteração outra, né? Tá. Agora, outros tipos de melanoma não. Tá? A gente pode tratar com imunoterapia e pode ter ou não ter exposição, relação com a exposição. O tratamento depende da marca molecular, mas não necessariamente da assinatura genética que aquilo provê. E, doutor,
que que quando você faz o tratamento oncológico, seja ele qual for a sua opção, por exemplo, de tratamento, por que que, de repente, esse tratamento parece que foi tão eficaz, que sumiu tudo, mas de repente ele voltou tão rápido e voltou tão agressivo? Porque essa é uma ótima pergunta. Porque o que a gente acredita hoje é que os tumores eles não são compostos por um tipo único de células. Eles são compostos por múltiplos tipos de células, que a gente chama de clones diferentes. E esses clones são diferentes entre si. Assim como eu sou diferente de você, você é diferente da sua irmã, que é diferente da sua mãe. A gente tem uma variabilidade interespécie muito grande. E a gente acredita que as células do tumor também têm essa variedade genética. Então, se a gente faz um tratamento específico, a gente vai conseguir, por exemplo, matar um monte desses clones, mas não todos. Uhum, E aí, com o tempo, a gente facilita com que esses clones que sobreviveram retornem e cresçam. E aí uhum, a gente chama isso de recidiva, né? E aquele remédio deixa de fazer efeito, a gente precisa trocar o tratamento, né? Então a entendi. gente acredita que hoje funciona nesse sentido. Então, é mais complexo do que eu Muito. imaginei. E, doutor, eu ouvi falar, isso não é em artigo, tá? Eu vi alguns assuntos assim por cima, alguns médicos específicos falando Uhum. da relação dos nossos sentimentos com o câncer. O estresse, né? Raiva. A gente fala estresse emocional porque ele engloba várias coisas, né? Mas, por exemplo, o impacto que a gente tem com a sociedade, com o trabalho, com a família, e isso nos causa um sentimento, né? Porque tudo a gente vai ter um sentimento. E quando a gente tem um sentimento, a gente vai produzir hormônios, correto? Correto. Para vários tipos do que a gente está sentindo, vários tipos de sentimentos. Por que que as pessoas, alguns estudos ou alguns médicos específicos de algumas áreas específicas relacionam tanto o câncer a ressentimento e a raiva, por exemplo, ou tristeza profunda? Isso é uma discussão boa. A gente ainda não tem nenhum tipo de definição clara e objetiva de que isso é verdade, tá? Que se a gente tem raiva oculta ou se a gente não libera raiva, que isso leva ao aparecimento de câncer. Isso está muito enraizado numa crença popular, tá? Enquanto médico, eu não posso dizer isso para você que isso é verdade, Tá. tá? Mas a gente sabe que existem alguns estudos, tem um estudo antigo da União Soviética que mostra que alguns tipos de personalidade estão relacionados à incidência maior de alguns tipos de doença, por exemplo, doenças cardiovasculares estão mais relacionadas a um tipo de personalidade, enquanto doenças oncológicas relacionadas a outro tipo. Mas isso são só evidências cruas Que estatísticas. ficaram lá. Não, ficaram lá nessa época. Ninguém Não, continuou esse tem estudo. vários estudos, mas é muito difícil a gente ter uma base científica clara do porquê isso acontece. A gente não sabe isso hoje, tá? Isso é uma suposição. Por Uhum, exemplo, na ciência é muito comum a gente ter os famosos vieses, né? tá. Então, por exemplo, até a gente descobrir que câncer de pulmão era causado por cigarro, a gente teve um tempo que a gente achou que era causado por café. Por quê? Porque quem fuma toma café. Então, se você pega as pessoas que tiveram câncer de pulmão e fumam, provavelmente elas também tomam café. Uhum, E aí, como é que você sabe que é o quase cigarro e não o 100%. café? Entende? Uhum. Então, em um certo momento da vida, alguém pode ter falado: opa, será que não é o café? Às Né? vezes a gente detecta alguns padrões nas pessoas das doenças, né? Observando. Não é nada de estudo, mas você olha as pessoas e aquelas pessoas com aquele mesmo padrão têm a mesma doença. É isso que as pessoas vai Sim. associando, né? Isso é uma associação observacional, é uma evidência. Agora, isso não quer dizer que é verdade, né? Por exemplo, você pode observar uma pessoa que teve câncer de pulmão porque ela toma café e fumou. Então você fala, opa, quem fuma e toma café tem câncer de mama. É uma conclusão lógica, não é? Tá. Mas não necessariamente é verdadeira. Não tem um embasamento científico. Exato. Até a gente entender o que acontece, eu não posso afirmar isso com categoria, porque eu corro o risco de errar. Isso que a gente chama de viés. Tá. Entendeu? E na ciência é cheio de viés. E tem vieses claros, como esse eu falei do café e do cigarro. Mas tem vieses que são muito difíceis da gente E saber. tem estudos em andamento?
Tem para vários estudos. Tem estudos muito bonitos, por exemplo, que comprovam que o poder da oração melhora resultado de tratamento. Tem estudos que mostram que personalidades que são mais introspectivas têm mais relação com o crescimento de tumor. Mas, de novo, são todos estudos pouco fundamentados, entende? Eu não posso assumir isso como uma verdade. Eu preciso ser mais criterioso para poder dizer isso, que isso é verdade ou não. tá. Eu posso acreditar nisso, eu posso ver isso no meu dia a dia, mas não Mas você não necessariamente pode isso não afirmar posso isso, porque afirmar não isso. tem. Eu também cheguei até a falar, você falou de oração, né? Eu ia até falar também de ondas, por exemplo, em hertz, por exemplo, que eles falam que, eu não sei se é na China que tem um hospital que eles falam que eles curam sem medicamento, que eles Sim, curam com o poder da palavra, por exemplo, sim. Isso, é né? cheio de coisa. Engraçado. Porque eles Na falam oncologia, que é a onda teta, que eles falam que Jesus foi o maior teta healer que que veio para a existiu. Terra, que É. existiu, né? Mas Aí sabe, eles falam que eles é, fazem algo parecido. sim. Mas olha só que interessante. Não dá pra saber, né? Ninguém foi lá estudar se Jesus realmente tinha onda teta. Não, isso nem, acho que só ele sabia disso lá. Mas assim, o que que a gente sabe hoje, tá? Hoje em dia. Hoje em dia, e foi inclusive um estudo que saiu agora em abril. É um aparelho que a gente gruda no indivíduo, tá? E o indivíduo fica uma parte do dia com esse aparelho. E esse aparelho faz um certo tipo de campo eletromagnético. E parece que isso aumenta. Detecta ou Não, manda? manda Manda. e ele meio que organiza as células de um certo órgão para replicar aquele campo eletromagnético. E parece que isso, associado à quimioterapia, é melhor do que não ter quimioterapia em câncer de pâncreas, por exemplo. Isso agora é de abril. A Tá. gente tem um estudo antigo que faz a mesma coisa com um glioma de cérebro, que é um tumor muito E é o agressivo. mesmo aparelho. Não, são ondas diferentes. Mas, por exemplo, a gente sabe que se a pessoa fica com esse do sistema central, fica mais de 15 ou 16 horas por dia com o aparelho, ele responde melhor. Porque parece que a organização daquele painel, daquele campo eletromagnético, facilita a ação da É quimioterapia, como se enfim. fosse a onda Hertz entra no corpo e as células vão se comportar de alguma, como se elas fossem se ajustar no lugar que elas É fossem isso. estar, como se É, fosse isso. mais ou menos. Eu não sei se é onda Hertz, mas é um tipo de onda que causa um efeito eletromagnético no tumor e que, de alguma forma, isso causa uma melhora do tratamento. Então, hoje a gente tem uma evidência para câncer de pâncreas e para câncer de cabeça. E aonde faz isso? Nos Estados Unidos tem. E talvez aqui no Brasil chegue daqui a algum tempo, né? Mas, assim, é uma Mais melhora? específico É para específico para essas duas essas áreas. duas E áreas. é uma melhora? É, mas também não é a salvação da lavoura, né? Não Entendi. vai curar o cara que tem um tumor de cabeça porque fez isso, mas pode ajudar. Então a gente engatinha, a gente está entendendo que isso existe. Existe hoje em dia um negócio muito legal que eu vi, onde que eu acho que foi naquela BBC, que é um pesquisador indiano que mora em Londres, que ele quer Uhum. estudar o que ele chama de eletrograma das pessoas, né? Então a gente é composto por células que são compostas de átomos que têm carga positiva e negativa, Sim. moléculas positivas e negativas. Uhum. Será que se a gente não mexer nisso de alguma forma, a gente previne ou até causa o câncer? Então, as Ou pessoas estão cura. estudando, ou cura, não sei, né? Então, tem gente estudando isso no mundo. E Eu posso o dizer que senhor se isso é interessa por verdade? isso? Pô, isso é super legal. Imagina, o cara vem pra você e fala assim, ó, se você tomar um remédio que aumenta a quantidade de sódio do teu corpo, em tal lugar, isso previne câncer, sei lá, de pulmão. Vai Você não vai montar a querer bomba tomar? sódio e potássio. Você não vai querer tomar? Então, assim, a gente está Eu acho investigando. interessante porque é um estudo, né, que não tem nada assim palpável que fale não é isso, mas quando tem um estudo que alguém fala, o negócio parece tão místico e ao mesmo É, tempo tão exato, escondido. É uma exato. coisa tão escondida porque falam que se falarem para a sociedade, para o mundo, a indústria farmacêutica atacam as pessoas, Não, porque isso é. vai acabar com a parte porque a gente sabe que a indústria farmacêutica é uma potência em Sim, relação à sim, parte sim, sim. financeira, né? Sim, sim. E Mas eu aí acho, fica muito esse burburinho, aí eu falo, é ou não é? Você fica nessa. mas eu acho pouco crível que se você tenha uma descoberta importante e que ela tenha potencial de gerar muito dinheiro, que as próprias indústrias farmacêuticas não queiram botar isso no mercado, entende? A imunoterapia, por exemplo. A imunoterapia, ela foi descoberta em 2001, Recente. numa bancada de laboratório.
E ela entrou em uso clínico em 2015 no Brasil. Foram 14 anos depois. Por que que isso acontece, né? Por quê? Porque a gente fez uma descoberta lá na bancada, a gente viu que isso tinha potencial, isso foi testado em múltiplas fases de estudo da pesquisa clínica. Alguém botou dinheiro para isso acontecer, alguém comprou essa ideia depois, alguém produziu, alguém levou no mundo inteiro e hoje está aí. E esse alguém, em geral, é uma indústria farmacêutica. Uhum. É difícil demonizar esse modelo, de certa forma, porque é o que a gente tem hoje. É, É lógico que eles têm um lucro não exacerbado. demonizando, é É só. lógico que eles abusam. É lógico que isso acontece. Mas dizer que por conta disso a gente não tem a cura do câncer, eu acho que é um pouco longe demais. Porque a gente mal entende como isso funciona. Entende? Eu acho que se a gente chegar num ponto onde a gente entende passo a passo o que acontece numa célula com uma interação no ambiente e que vai gerar um tumor, e que a gente tem como prevenir isso, e saber isso claramente, é muito difícil alguém não querer ganhar dinheiro com isso, entende? Então eu acho que a teoria da conspiração aí falha nesse aspecto. E eu Entendi. não acho que isso existe hoje. É muito complexo, é muita É, porque coisa. quando você começa a estudar, você começa a estudar a parte científica. Aí você estuda, vê as evidências, aí você vai gostando, você vai se aprofundando. Mas quando você chega nessa parte, que é uma coisa misteriosa, aí você quer cavar mais, porque parece que vai salvar o mundo. Sim. Entendeu? Pois é. Parece que é a salvação e é tão escondida, é tudo, ai, tem que ser uma coisa muito sigilosa. Ó, eu sou oncologista há 10 anos, né? Nesses 10 anos, não é muito tempo, mas eu já ouvi falar que o câncer ia ser curado umas 3 vezes. E não aconteceu. Eu já Mas ouvi falar que o câncer é curador com própolis. então, mas isso não é verdade. Porque não cura, a gente vê, é só olhar para o mundo, não cura. O próprio está aí há muitos anos. E eu já ouvi falar que a imunoterapia cura o câncer, que a droga-alvo ia curar o câncer, que os complexos anticorpo-droga conjugado vão curar o câncer. E nenhuma curou o câncer. Mas todas melhoraram muito o tratamento Ajudaram, e né? ajudaram muito, né? E ajudam muito. E eu acho que é esse tijolinho que a gente bota em cima um do outro ao longo do tempo, é que um dia a gente chegue lá, Tá. né? Não, não acho que não é uma bala de prata, isso não existe. Eu acho que é trabalho, conhecimento, acúmulo, Estudos. estudos, tempo, e a gente aos poucos vai chegando lá. Pô, nos últimos 100 anos, há 150 anos atrás, a gente não tinha antibiótico, a gente não curava uma diarreia, a gente não curava uma pneumonia. Hoje a gente tem antibiótico a dar com pau, Diversos entendeu? tipos. E estamos criando um outro bicho, que são os bichos que não respondem ao antibiótico. E como é que a gente mata esses bichos hoje? Não sei. Então, assim, as coisas vão se acumulando, a gente vai alcançando conhecimento, mas nada é mágico. Enlouquecedor, né? Nada é assim, Você. ah, eu vou descobrir o pó de pirlim-pim-pim que vai curar o câncer. Não, não vai. Não é assim. Né? A gente mal entende o câncer como uma doença só. Hoje em dia, câncer são mais de 160 doenças diferentes. Então, não é um pó de pirlim-pim-pim que vai fazer isso. É a gente entendendo um Um pouquinho por vez, um trabalhinho trabalhinho de formiga diário. mesmo, né? Legal. E, doutor, pra gente finalizar aqui, que a gente poderia ficar mais, né? Sim, A gente teria poderíamos. vários assuntos. Mas esse assunto, essa pergunta que eu vou fazer agora para o senhor, ela é grande também, né? É, o senhor como médico, né? Eu não falo nem de tudo que tem fora, mas tudo que o senhor adquiriu de conhecimento que está dentro do senhor. Se o senhor pudesse receitar algo, um estilo de vida, alguma coisa que o senhor pensa, baseado na ciência, óbvio, que pudesse curar não, né? Mas evitar o câncer. Ou em conjunto com o tratamento. O que que o senhor vê nos seus pacientes que o senhor fala que não, eu falo para o meu paciente fazer isso que contribui Sim. para a melhoria dele. Eu acho que ter uma garantia de que nunca vai acontecer o câncer é irreal. A Uhum, gente cada vez mais vive mais tempo e cada vez mais gente vai ter esse diagnóstico. Isso posto, eu acho que a gente tem que tirar as lições do que a gente já sabe. Então, comida saudável. E comida saudável não quer dizer comer só folha, tá? tá. Comer comida real. Evitar processados, ultraprocessados, embutidos e assim por diante. Não fumar, tá? Álcool em quantidades bastante moderadas. Praticar exercício físico e evitar a obesidade. Se você conseguir fazer isso,
olha, 90% dos cânceres você já evitou, viu? Não precisa aquelas loucuras de, só vou comer, sei lá, não vou usar sutiã por causa do alumínio, não vou usar é, um desodorante porque tem alumínio e pode dar câncer, não vou, sei lá, se você não. Mas se puder evitar, ajuda. Não, não tem nada hoje em dia que fala assim, olha, o aluminato leva ao câncer. Isso é um dado de um estudo em camundongo. É, É, entendeu? Não tem uma coisa pra falar. não é real De isso. humano, não, a gente não sabe. Em camundongo aconteceu com uma dose de aluminato muito alta. Mas essa febre que você não pode usar desodorante com aluminato, não é meio loucura, entende? Porque fala do desodorante, mas fala-se das panelas também. Sim, o teflon da panela, né? O teflon, sim, a gente sabe que causa câncer. Usar panelas com teflon é, e, e a gente ingerir aquele teflon ao longo do tempo, isso não é bom, tá? Isso não é bom mesmo. Então, Uhum. as panelas antiaderentes hoje têm que ser de cerâmica, são panelas melhor, mas evita esse teflon. Tem até filme sobre isso, viu? Eu vi também falando sobre até o papel alumínio, por exemplo. Tem gente que vai fazer uma comida na air fryer, por exemplo. Aí endemonizaram também o micro-ondas. Sim, demonizaram micro-ondas, falou que explodia a cabeça. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu acho que se você pegar e tiver um estilo de vida saudável, praticar exercício físico, manter o peso adequado e não fumar, tá ótimo, entendeu? Já eliminamos boa Nossa, parte. exatamente. Fantástico. E então, para finalizar, eu quero te agradecer pela sua presença, que esse seu conteúdo. Eu adoro esse assunto. É um assunto assim que se eu pudesse, eu faria umas 6 horas. Sério mesmo, porque é um assunto que eu sou muito curiosa. E Eu sei. te agradecer em nome do meu grupo, né? Apesar de Imagina. eu estar sozinha aqui hoje, mas a gente é um grupo. Em nome da faculdade, que nos proporcionou o espaço para receber nossos convidados. E eu queria também te dar uma lembrança do nosso Eita, podcast, vou receber presente, que um beleza. É presente, um prazer enorme estar aqui, viu? em Imagina, agradecimento por ter vindo aqui compartilhar o seu conhecimento, imagina. É um por prazer. ter dado o seu tempo, que a gente sabe que é valioso, ainda mais para um Muito médico, obrigado. né? Ainda mais Obrigado. para um médico que as suas horas custam muitos reais. Custou nada. Ai, que bonitinho. Uma caneta? Abre aí, Ah, doutora, vê se você adorei. vai gostar. Oh, que bonito. Tem até meu nome. Mostra pra câmera. Adorei. Olha que bonito. Aqui, ó. Olha que bonito. Adorei. Nossa, adorei. Obrigado. Tem até a cobrinha de Asclepio ali. Ai, Isso, adorei. o símbolo da medicina, né? Obrigado. Aí Obrigado. tem um outro Que presente carinho. aí dentro também. Vamos ver o outro. Caixa chique, né? Não sei nem abrir isso aqui. Olha, uma caneca. Olha, cast da enfermagem. Oh, adorei. Aí, aqui. Adorei. Obrigado. Amei. Espero Obrigado. que o senhor Amei. sempre lembre desse Sempre. episódio, Epa, que, adoro caneca. que apesar de ser enriquecedor pra gente, Pra mim né? também. Eu espero que seja para o senhor também, Claro que né? é. Já é. Uma Obrigado. troca. Obrigado, viu? Muito É obrigada, um prazer doutor. enorme estar aqui. Chame quantas vezes vocês quiserem. Pra mim é um prazer enorme, viu? Parabéns pela sua iniciativa. Que o seu podcast tenha muito sucesso. Que você espalhe conhecimento e que seja um agente de mudança de saúde para todo mundo. Eu acho que a informação, acho que a única coisa que é demais e não faz mal é a Não faz informação. informação, né? É educação e informação nunca é demais, viu? Muito Parabéns. Muito obrigada. obrigado.